Pessoal, na aula passada, nós aprendemos sobre as retas paralelas e também sobre as retas concorrentes. Lembram? Se vocês não lembram, basta entrar no link que está aparecendo aqui agora na sua tela para que você possa assistir esta videoaula, ok? Nós abordamos lá as retas paralelas, que são aquelas que nunca se cruzam. Veja que eu tenho essa reta aqui em azul, tenho essa reta em vermelho. Note que elas podem crescer tanto para a direita quanto para a esquerda, que elas nunca vão se encontrar. Elas são chamadas de retas paralelas. Nós também vimos lá no vídeo anterior sobre as retas concorrentes. O que seriam as retas concorrentes? As retas concorrentes são as retas em que há cruzamento formando ângulos. Então nós temos aqui novamente a retinha azul, só que desta vez ela está se cruzando com a retinha vermelha. A gente viu que se a gente tem um ângulo que a gente chama aqui de luazinha, do outro lado aqui, nós teremos também um ângulo chamado luazinha. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Anota aí, se eu tenho um ângulo aqui, eu vou ter um outro ângulo aqui na frente dele, porque eles são opostos pelo vértice. Há um ponto aqui que está separando os dois ângulos. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de solzinho, automaticamente eu vou ter desse lado aqui também um ângulo chamado de solzinho. Nós aprendemos também o seguinte, que se eu circular aqui este ângulo luazinha, e se eu circular também este ângulo aqui, o solzinho, nós vamos perceber que eles estão um ao lado do outro. E todo ângulo que está um ao lado do outro, pessoal, nós chamamos de ângulos adjacentes. Então, se um está ao lado do outro, nós vamos chamar de ângulos adjacentes. Se estes ângulos eles estão um ao lado do outro e se derivam do cruzamento de duas retas, nós podemos falar que a sua soma vai ser igual a 180 graus. Então, se eu somar ali um valor numérico para o ângulo solzinho e para o ângulo luazinha, a soma dos dois vai dar 180. Por quê? Porque começou aqui na retinha, na semi-retinha aqui azul, ele vai dar a volta e vai terminar na azul. Sendo assim, ele vai ter 180 graus. E nós podemos dizer ainda que o outro ângulo ali, o solzinho e a luazinha, também são adjacentes. Então, cada pares aqui, de solzinho e luazinha, nós vamos ter aí ângulos adjacentes. Nós podemos ver que esse par, esses dois aqui que formam um par, são adjacentes. Esses dois aqui que formam um par são adjacentes. Esses dois aqui são adjacentes. Já os iguais aqui, nós podemos falar que são opostos pelo vértice, por isso que são iguais. Até aqui, tudo ok? Só que hoje nós vamos aprender um pouquinho de ângulos que não derivam de cruzamentos de reta, mas de ângulos formados por segmentos de reta. Por exemplo, temos aqui um ângulo formado pelo segmento de reta azul e o segmento de reta vermelho. Por que é segmento e não reta? Veja, ela tem um início, ela só cresce para um lado. Tá vendo? Então, tanto faz o azul como o vermelho, eles estão originando nesse ponto, que eu vou chamar de vértice. Só que eles só estão crescendo de um lado, então por isso que, terminando aqui, é um segmento. Se eu falar que vai continuar crescendo para cá, é uma semi-reta. Agora veja, eu vou colocar mais um segmento que sai desse ponto. Eu vou formar aqui dois ângulos, certo, pessoal? Então eu vou chamar esse ângulo aqui de setinha e esse segundo ângulo de triângulo. Veja comigo aqui, esses dois ângulos aqui, eles estão um ao lado do outro. Se eles estão um ao lado do outro, eles são chamados de adjacentes. Agora nós vamos ter uma pequena diferença desses dois ângulos adjacentes aqui para o primeiro adjacente que nós vimos aqui em cima. Aqui ele sai da retinha azul e dá uma meia volta e para na retinha azul. Aqui ele não dá meia volta, então ele começa na retinha vermelha, segue e para na retinha verde. Então, eles dois são adjacentes, mas a soma deles não vai ser igual a 180, ok? Vamos imaginar ainda que eu desenhe uma outra retinha aqui, também que se origina no mesmo ponto comum aqui. Eu vou chamar esse novo ângulo de
estrelinha. Veja que eu tenho novamente aqui, ó, dois ângulos adjacentes. Ou seja, se eu pegar o triângulo que representa um ângulo e analisar com estrelinha, os dois são vizinhos. Então, os dois são adjacentes. Se eu pegar a setinha e analisar com triângulo, pessoal, os dois estão próximos do outro, também são adjacentes. Agora, se eu pegar a setinha e analisar com a estrelinha, eles não são adjacentes. Por quê? Não é vizinho um do outro, ou seja, está longe um do outro. Ainda tem um ângulo aqui no meio que não deixa eles dois ser vizinhos. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte agora. Vamos imaginar que eu retire esse segmento verde e a estrelinha aqui. Vamos imaginar que eu fique agora apenas com a setinha e com o triângulo. Então, veja comigo aqui. Vamos imaginar que eu tenho agora a setinha e o triângulo. Os dois continuam sendo vizinhos. Então, eu posso falar que os dois continuam sendo adjacentes. Agora, veja comigo aqui um detalhe, pessoal. Então, se eu somar dois ângulos e a soma deles for igual a 90, esses dois ângulos vão ser chamados de ângulos complementares, ok? Vamos imaginar o seguinte agora. Vamos imaginar que eu desenho um outro segmento de reta aqui, que vai completar esse primeiro segmento aqui. Vamos imaginar que eu chamo esse ângulo aqui de par, né, da setinha par. Veja comigo, quais são os adjacentes aqui? Esse daqui com esse é adjacente, porque um é vizinho do outro. Mas se eu somar os dois, note que o valor vai ser um ângulo diferente de 180, ok? E também vai ser um ângulo diferente de 90. Então, se eu pedir a classificação, não vai ter classificação, apenas vai dar o resultado, a soma desses dois valores, ok? Esses dois continuam sendo vizinhos também. Agora, vamos imaginar que eu retire aqui essa retinha rosa e este triângulo aqui. Vamos lá? Vai ficar o que aqui? Vai ficar dois ângulos, setinha e pare. Note que agora, ó, setinha está próximo de pare, ou seja, eles dois são vizinhos. Se eles dois são vizinhos, nós podemos dizer que eles são chamados de adjacentes. Nesse caso, ele começou na retinha vermelha, andou e terminou na retinha vermelha. Então, nós podemos dizer que a soma dos dois vai ser igual a 180. Quando você soma dois ângulos e o resultado é 180, esses dois ângulos são chamados de complementares. Então, vou colocar aqui para você escrever. Olha aí, escreve aí. Quando a soma de dois ângulos for iguais a 90, eles são complementares. Quando a soma de dois ângulos for igual a 180, eles são suplementares. Ok? Então, não esqueça de escrever isso daí não. Anote bem. Quando a soma de dois ângulos qualquer for igual a 90, são complementares. Quando a soma de dois ângulos qualquer for igual a 180, eles são suplementares. Vou deixar aquele resumão aí para você escrever. Escreva aí esse resumão, tira a foto aí para você depois colocar no caderno. Tira aí o seu print. Agora nós vamos para um exercício para você melhor compreender o que eu quis mostrar aqui nesta aula. Vamos lá? Bem, pessoal, acompanha comigo aqui um exemplo prático para a gente aprender de vez aí sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. Nós temos aqui vários ângulos que se originam de um mesmo ponto, né, que nós chamamos de vértice. Todas as semirretas estão iniciando neste ponto aqui. Então, eu tenho aqui um ângulo que eu chamei de carinha e disse que ele representa 30 graus. Chamei este ângulo de solzinho e disse que ele tem 60 graus. Chamei este ângulo de cubinho e disse que ele tem 30. Chamei este ângulo aqui, né, de um círculo cortado e falei que ele tem 90 graus. E chamei este ângulo aqui de coração e disse que ele tem 120 graus. Eu quero saber o seguinte agora. Quais são os pares de ângulos que nós podemos chamar de complementares? Todos os ângulos complementares, como nós aprendemos já nesta aula, são aqueles em que a soma deles é igual a 90 graus. Então vamos lá. Se eu pegar aqui este ângulo carinha e somar com este ângulo solzinho, nós vamos ter 30 mais 60. 30 mais 60 é 90. Então, nós já podemos dizer que esses dois são chamados de ângulos complementares. Tem mais algum par que dá 90 graus? Tem sim, né? Se você pegar aqui o ângulo solzinho e você somar com o ângulo
cubinho. Então você tem 60 aqui, somando com 30 aqui, a soma dos dois também vai dar 90. Então esses dois aí também vai ser ângulos complementares. Tem mais algum que dá 90? Ah, professor, tem esse daqui, ó. Esse daqui já é 90, mas ele está sozinho. E é a soma de dois que tem que dar 90 para ser complementar. Um ângulo só de 90 não significa que ele é complementar. Por quê? Porque ele já é 90, ele é um ângulo só. Para ser complementares, tem que ser dois ângulos onde a soma dê igual a 90. Muito bem, então não tem mais, acabou aí os ângulos complementares. Vamos agora ver se tem, né, se existem ângulos suplementares. Os suplementares, a soma dos dois tem que ser igual a 180. Poxa, se eu pegar aqui o cubinho mais o coração, 120 com 30, 150, não é. Se eu pegar o coração com o solzinho, 120 mais 60, 180. Nossa, achei um. Então, coraçãozinho com o solzinho, se eu somar os dois, nós vamos ter um total de 180. Por isso, eles são chamados de ângulos suplementares, ok? Então, se eu pegar o coraçãozinho e somar com o solzinho, o resultado da soma vai ser 180 e a classificação deles vai ser ângulos suplementares, ok? Tem mais algum que dê 180? Não tem. Então eu posso dizer que todos os outros ângulos vão ter soma diferente de 90 e de 180 e não entra nessa classificação